Então, pessoal, a gente vai ter que fazer a nossa prova A2 e ela vai acontecer no dia 2 de julho, uma quinta-feira, tá? Então, nós temos aí um mês ainda de assunto para a gente tratar e a prova nossa vai ser no dia 2 de julho, tá ok? Então vai ser uma prova escrita, o conteúdo da prova é da parte de concreto para cá, nós vamos talvez uma questão só de concreto e o resto o que a gente está falando dos seminários. Esses seminários serão complementados, vou ter uma aula de complementação desses seminários aí com vocês, para vocês aprofundar, e eu vou postar material lá de leitura para vocês. Tá? Hoje a gente teria que falar de ficou faltando uma turma, um grupo de vidros, né? Materiais metálicos e materiais plásticos, que já é dessa semana. Então a turma do vidros, eu acho que é a turma do Luiz, não é isso, Luiz? É isso, professor. Então. Professor, dá uma falhada. Oi? A A12 então vai ser. Eu não entendi. O conteúdo da A12 vai ser os seminários? Deu uma falhada, eu não entendi direito. Serão seminários. Tá? Vou fazer um resumão dos seminários com as perguntas que vocês estão elaborando. Vou postar para vocês. Mas é o que nós estamos falando aqui, é o que vai acontecer na prova lá. Tá? Sim, entendi. Tá? Então, Luiz, está no seu comando aí. Pessoal, é importante interagir aí nas apresentações para valorizar o colega, né? E, na verdade, vocês estão aqui para tirar dúvidas realmente, tá? Isso aí a gente passa o conteúdo, mas é preciso que vocês tirem as dúvidas de vocês. Não tem dúvida, pelo menos converse sobre o assunto, que vai fomentando na cabeça de vocês, iluminando melhor cada item desse que a gente está tratando. É muita coisa de materiais de construção, já falei para vocês. A gente está vendo uma pontinha do iceberg aí. Luiz, está no seu comando aí, tá? Fica à vontade aí. Professor, rapidão. Sim. É porque tem dois grupos de plástico. E aí, eu e meu grupo se preparou para hoje. Aí eu quero saber se é o meu mesmo ou é o outro grupo. Pronto, é o seu. Você já se manifestou aí, tá? Se a gente puder fazer os dois, a gente faz. Mas vamos fazer no máximo 3 seminários hoje aí. Questionário só teve só do primeiro dia até agora para entregar, é isso? Para entregar, sim. Eu tô com os outros questionários, eu vou dar uma filtrada nas questões para me postar para vocês. Depois entrega. Não, só para saber se tá tudo em dia. Então tá, beleza então. Luiz, fica à vontade aí. Ok, professor. A Laura vai começar a apresentação aí. Eu vou só fechar meu microfone aqui para facilitar a vida de vocês aí. Boa noite, meu nome é Laura e hoje eu vou começar a apresentação do seminário. Bom, o nosso grupo ficou responsável por falar sobre vidros. Eu acho que com todas as informações que nós tivemos na semana passada e o que a gente tem no nosso dia a dia, nós podemos concluir que o vidro está em alta no mercado da construção civil, que é a nossa área, né, onde nós vamos atuar. Com isso, o nosso grupo teve como objetivo, durante nossas pesquisas, trazer algumas informações para vocês, que irão de informações básicas, que serão conceitos, fornecedor, a composição, entre outras coisas. E informações mais complexas, que são a NBR, propriedades física, mecânica, aplicações e outras informações. Deixa eu passar aqui. Bom, a história do vidro. Como todos sabemos, a história do vidro ela não tem uma história fixa, né, podemos dizer assim. Porque há várias histórias. E uma das histórias que se repetiu bastante foi a dos fenícios, onde 4 mil anos antes de Cristo, eles estavam fazendo uma viagem e aí eles pararam para descansar no período noturno. E aí eles pararam numa praia para acampar e fizeram uma fogueira. Essa fogueira ela foi feita para
a janta deles, né? Para eles comerem. E essa fogueira foi feita de nitrato de sódio. E aí eles jantaram, descansaram e dormiram. E no dia seguinte, quando eles acordaram, tinha um líquido transparente ao redor da fogueira. E esse líquido transparente era o vidro. Aí eles agradeceram, na época, agradeceram os deuses, né? Achando que tinha sido uma bênção divina, mas na verdade não era, né? Aí anos depois, alguns cientistas, algumas pessoas descobriram que a areia da praia, ao se juntar com o nitrato de sódio que foi utilizado na fogueira, acabou gerando o vidro. O surgimento do vidro na construção civil, mundialmente, né? Surgiu em monastérios, que são edifícios religiosos, né? Não se sabe ao certo onde que foi, mas muitos falam que foi em Veneza, porque Veneza foi uma das desenvolvedoras do vidro. Ou seja, hoje nós não teríamos o vidro sem como que eu posso dizer, sem Veneza, porque ela foi uma das pioneiras para desenvolver o vidro como conhecemos hoje. Aqui tem um monastério e dá para ver que o vidro ele era utilizado em janelas, né, como vocês podem ver aí na imagem. Bom, o vidro como surgimento na construção civil brasileira se deu com a chegada da família real portuguesa em casas nobres. Essas casas nobres seriam as igrejas e os palácios. O vidro foi utilizado nessas construções nobres como janelas e utensílios domésticos, né, como vasos, copos, essas coisas assim. O que mais que eu posso dizer? Foi no século XVII para o século XVIII. Aqui é uma igreja de antigamente que está bem conservada, né? E podemos ver que há muitos vidros em suas janelas. Bom, em 1812 foi criada a primeira fábrica de vidros aqui no Brasil, foi inaugurada, né? Essa fábrica ela deu início à produção de diversos itens, como globos, janelas, artigos de mesa, entre outros utensílios. Uma observação que devemos deixar sobre o vidro é que hoje nós podemos dizer que o vidro pode ser utilizado como uma função estrutural, né? E antigamente não, ele só era utilizado como uma vedação. Bom, o conceito do vidro. O vidro ele é uma substância inorgânica e amorfa. Suas características com a matéria-prima são que ele é durável, transparente e um isolador acústico. Claro que com aditivos ele pode ter novas características, né? Como vamos ver mais pra frente, que o vidro pode ser mais resistente do que o outro colocando mais algum aditivo. Boa noite a todos, meu nome é Luiz Paulo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a composição dos vidros, de algumas características como físicas, mecânicas, entre outras. Bom, o vidro é composto por esses elementos apresentados aí no gráfico: potássio, alumínio, magnésio, cálcio, sódio, sílica. E podemos resumir esses componentes em praticamente três: a areia, que é de onde vem o silício, que é o componente principal do vidro, a barrilha, que seria o carbonato de sódio, que é o componente que serve para baixar o ponto de fusão, para facilitar o derretimento do silício. Temos também o calcário, que é o componente responsável para dar a resistência do vidro. Pode passar, por favor, Laura? O processo de produção do vidro ocorre da seguinte maneira: a gente pega os componentes, né, são levados a um misturador. Esses componentes são misturados até virar uma mistura homogênea, completamente misturados, né? E essa mistura vai ao forno, um alto forno, que consegue atingir até 1.600 graus.
graus Celsius. Quando essa matéria entra em fusão, nesse forno contínuo, esse conteúdo vai para um tanque de estanho, onde que essa massa é jogada, e por o vidro ser menos denso que o estanho, ele boia e consegue formar aquela chapa plana que a gente conhece. Daí que vem o nome vidro float, que traduzindo ao pé da letra seria flutuador, flutuação. Pode passar, por favor, Laura. Agora, sobre propriedades físicas. Nas propriedades físicas, em relação à densidade do vidro, de acordo com as normas aí que a gente tem no slide, a NBR 94, 98 de 2015, o vidro ele tem uma densidade de 2,5 kg por milímetro quadrado de superfície e por milímetro de espessura, no caso, né? Com esses dados a gente pode chegar à conclusão que se eu tiver, por exemplo, uma chapa de 1 metro por 1 metro e 4 milímetros de espessura, essa chapa teria um peso de 10 kg, uma massa de 10 kg, na verdade. Passa, por favor, Laura. Nas propriedades mecânicas, por exemplo, falando da dureza do vidro. Quando a gente aprende lá no ensino médio, naquela escala de mols, por exemplo, que é a escala que classifica a dureza dos materiais. Um exemplo que eu posso dar, que pode acontecer no cotidiano de várias pessoas, pode acontecer na casa de várias pessoas aí, e a pessoa às vezes nem se dá conta do problema. Por exemplo, alguém já viu aquelas tábuas de vidro que o pessoal vende no semáforo, em vidraçarias? Se alguém puder participar aí, gente. Alguém já conhece? Eu não conheço, cara, mas... Então, aquelas tábuas lá que o pessoal usa na cozinha, o vendedor te faz uma propaganda excelente. Uma tábua de vidro, não quebra, é dura, excelente. Só que o que acontece? Quando você usa aquela tábua, por o vidro ser mais duro que o aço, a cada vez que você corta usando aquilo, a sua faca vai cegando cada vez mais e você não entende o porquê. Esse é um exemplo muito bom em relação à dureza do vidro. E outra coisa também, quando você usa uma esponja aquela esponjinha de lavar louça, verde e amarela, aquela parte verde da esponja, por exemplo, é feita com cristais abrasivos. Aquilo é mais duro que o vidro. Se você lavar um vidro usando aquela parte da esponja, você consegue arranhar o vidro. Já com uma palha de aço, o famoso bombril, a gente não consegue. Agora falando um pouco sobre elasticidade. Não sabia disso não. São exemplos que acontecem no cotidiano e ninguém se dá conta. Falando um pouco sobre a flexão, a elasticidade. Então. O vidro é um material extremamente elástico, mas isso não quer dizer que ele é muito resistente. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você flexionar uma chapa de vidro, ela vai se deformar, porém a deformação não é permanente. Entendeu? Falando sobre a tração, na tração a gente tem uma resistência que ela pode variar entre 300 a 700 newtons por centímetro quadrado. Mas isso influencia tanto a tração, compressão ou flexão, tudo influencia de acordo com como o vidro foi fabricado. O tipo de corte que foi utilizado, se ele está com superfície polida ou não, a temperatura ambiente, tudo vai influenciar nessas resistências. Pode passar, por favor, Laura. Que é o Glauber agora. Olá galera, boa noite, é o Glauber. Vou falar um pouco sobre a classificação dos vidros. O áudio tá bom? Tá dando para ouvir? Tá sim, Glauber. Então, segundo a NBR 7199 de 2016, os vidros podem ser classificados, quanto à forma, quanto à transparência, quanto ao acabamento de superfície e quanto à cor. Quanto à forma, ele pode ser plano e curvo. Coloca aí lá para eles verem, como mostra a figura aí. Quanto à transparência, o vidro pode ser transparente, um vidro assim, que passa 100% da claridade. Pode ser um vidro translúcido,
translúcido, que é um vidro um pouco mais fosco, e ele filtra parte da luz, ela não passa regular, e pode ser o vidro opaco, que ele bloqueia totalmente a passagem da luz. E quanto ao acabamento de superfície, ele pode ser liso, polido, impresso, fosco, espelhado, grafado, esmaltado e termo. E quanto à cor, ele pode ser colorido e incolor, como mostra aí a figura. Bom, Pode passar. quanto ao tipo do vidro, podemos ter diversos tipos de vidro. E aqui nós vamos falar alguns que constam nessa NBR que o Glauber falou no slide anterior. O primeiro vidro que eu vou falar é o vidro impresso. Tem alguém com áudio ligado? Beleza. Bom, o primeiro vidro que eu vou falar é o vidro impresso. Ele também é conhecido como vidro fantasia. Ele pode ser um vidro plano ou curvo. Ele pode ser translúcido, incolor ou colorido. Ou seja, ele pode ser transparente, né? Ou você pode ter um vidro com a cor. Em uma das suas faces, todo mundo sabe que o vidro possui duas faces. Em uma face, ele possui um desenho impresso, como nós vemos na imagem que está no slide. A NBR responsável pelo vidro é NBR número 297. Sua espessura que a gente achou em alguns sites foi de 3 a 4 milímetros. E a sua aplicação é muito utilizada em janelas, portas e coberturas. O outro vidro que nós vamos falar é o vidro flante. O vidro flante é esse vidro mais que a gente vê no nosso dia a dia, né? Podemos dizer o mais comum. Ele pode ser transparente, incolor ou colorido. Ele possui duas faces, paralelas e planas. Uma curiosidade sobre esse vidro é que ele é um material que dá a origem aos outros tipos de vidro que nós vamos ver mais pra frente. O que mais que eu posso dizer pra vocês? A BNT responsável é a 294, sua espessura é de 2 a 19 milímetros e ele pode ser utilizado em uso geral, né? Em janelas, portas. Nós temos o vidro aramado. O vidro aramado ele é considerado um vidro de segurança, né? Não sei se dá para vocês verem nitidamente aí, mas esse vidro ele tem uns ferrinhos entre as suas faces. E aí, quando esse vidro é quebrado, alguns dos seus cacos ficam entre os ferrinhos. Por isso ele é considerado um vidro de segurança. A NBR responsável é a 295, sua espessura é de 6 a 9 milímetros e ele é muito utilizado em janelas de escadas, enclausuradas e guarda-corpo. Nós temos o vidro temperado, que também é um vidro de segurança. A norma responsável é a 14698, sua espessura padrão é de 4 a 12 milímetros e ele é muito utilizado em vitrines, blocos de banheiro e fachada, porque são aplicações que necessitam de um vidro de segurança, né? Esse vidro ele recebe um tratamento térmico diferente do que os outros vidros recebem, por isso ele tem uma resistência maior, né? Dizem que a resistência mecânica dele pode ser até 5 vezes maior do que a resistência do vidro comum, que seria o vidro flante. Eu não sei se é verídico nisso, né? Ele é considerado um vidro de segurança porque, caso ele quebre, os capos, né, os estilhaços dele, ficam em fragmentos menos cortantes do que os vidros normais ficariam. Nós temos o vidro laminado. A sua norma responsável é a 14698. A espessura padrão é de 6 a 12 milímetros.
Ele é muito utilizado em fachada, guarda-corpos, piso e escada, como vemos aí na imagem. Ele é composto por duas ou mais chapas de vidro, fortemente ligadas em camadas. Ou seja, vai ter várias camadas nesse vidro. Quanto mais camada, mais resistente ele será, né? Mais segurança ele será. Ele filtra 99,6% dos raios ultravioletas. Por isso, ele é uma grande vantagem para ser utilizado em janelas, né? Em paredes, como vemos nos Estados Unidos ou outros países que gostam muito de fazer, não colocar tijolo como parede, e sim vidro. E aí esse vidro ajuda a prevenir o desgaste dos móveis que ficam dentro do móvel, né, da casa. Esse vidro também é considerado um vidro de segurança. E nós temos o último vidro de segurança, que é o vidro laminado temperado. Ele é uma junção do vidro temperado e do vidro laminado que nós vimos anteriormente. A norma responsável é 7199. Essa norma 7199 é a norma geral dos vidros, né? Se vocês um dia tiverem a curiosidade de abrir elas, vão ver que tem tudo sobre o vidro lá. Claro que tem outras normas que explicam mais coisas sobre os vidros, né? Como aplicações e outras coisas. A espessura desse vidro laminado temperado é a partir de 12 milímetros, porque ele é muito utilizado em resistência. Como nós vemos nessa imagem aqui, ó, é uma passarela, né? E aí passa muitas pessoas aí. Se passa muitas pessoas, ele vai trabalhar constantemente. Isso requer uma resistência maior dele. E aí, por conta dessa resistência, ele é muito utilizado em coberturas, claraboia, visores de piscina, escadas, né, também podem ser utilizados. E agora eu vou passar a palavra para os meus amigos. Pode passar o slide aí, por favor. Não está aparecendo. Os espelhos. A norma responsável por espelhos aí, temos a NBR 14.698, né? O processo de fabricação dos espelhos é um pouco interessante também. Começa com o vidro float e na fabricação do espelho acontece o seguinte processo. Com o vidro, a gente tem um vidro pronto, né? Com vidro float, devidamente fabricado. Ele passa por um processo de microabrasão, que a gente usa o óxido de sério para fazer uma microabrasão nesse vidro plano. Depois ele passa por um processo onde ele recebe cloreto de estanho, que é um preparo para receber a prata. Depois recebe cloreto de paládio, que tem a mesma função, que é preparar para receber a prata. E por último a gente tem o nitrato de prata, que é o que dá o reflexo do espelho. E aquela cor azul que a gente geralmente vê atrás dos espelhos, azul, verde, amarelo, depende da fábrica, aquilo é só uma tinta de proteção, para proteger os espelhos, né? E os espelhos, a gente, acho que todos, na verdade, tem algum espaço na sua casa com espelhos. O espelho na foto aí a gente tem uma sala de interrogatório, que é aquele espelho falso. De um lado você vê tudo e do outro a pessoa só vê o reflexo dela. Pode passar, por favor. O vidro insulado. No vidro insulado a gente tem a norma responsável, a BNT NBR 16.015. Esse vidro insulado, resumindo aqui, ele é duas ou mais chapas de vidro separadas por uma camada de ar. E para a gente conseguir esse espaçamento entre uma camada e outra, a gente usa um perfil de alumínio, um perfil vazado com microfuros, e dentro desse perfil a gente coloca sílica e gel, que é para manter essa câmara de ar seca, para não haver condensação dentro desse vidro, não ficar condensando, embaçado, coisas do tipo. Esse vidro, ele é conhecido também como vidro duplo ou então termoacústico.
como o próprio nome já diz, ele tem uma capacidade muito boa de isolação térmica e acústica. Então, esse é um vidro muito utilizado em estúdios, saunas, coisas que a gente necessita dessa isolação termoacústica. Algumas fábricas conseguem até inserir micropersianas entre uma chapa e outra. Então você consegue ter um controle de luz, de iluminação ambiente, privacidade. É super versátil esse vidro aí. Pode passar, por favor. E aqui no vidro de controle solar, a gente tem o NPR 16023. Esse vidro é um vidro comum, pode ser um vidro comum, temperado. O diferencial dele é que ele recebe um revestimento. Esse revestimento ele tem a capacidade de permitir a luz visível passar, entrar dentro do seu ambiente, mas ele tem uma capacidade de bloquear os raios ultravioletas, que é os raios responsáveis por aquecer o ambiente, por dar o calor dentro do ambiente. Então, a utilização desse vidro aí, ela é boa pelo seguinte motivo: se você tem um ambiente, por exemplo, uma sala de escritório em um prédio que recebe sol praticamente o dia todo, essa sala com um vidro comum esquentaria muito. Nisso você teria que aumentar o ar-condicionado, aumentaria a sua energia. Então, usando esse vidro, você consegue manter uma temperatura mais baixa, você consegue economizar a luz, economizando o ar, etc. Pode passar, por favor. Pode passar os próximos, por favor. O vidro gravado. O vidro gravado é exatamente isso que o nome está dizendo. É um vidro que é gravado. Pode ser por processo mecânico ou por processo químico. Como processo mecânico, a gente tem o jateamento. O que seria o jateamento? O jateamento hoje muita gente conhece como jato de areia. Só que o jato de areia foi proibido, se não me falha a memória, em outubro de 2004. Porque quando a areia se chocava com o vidro, ela criava um material muito pulverulento, né? As pessoas respiravam isso e acabava tendo uma doença, se não me engano, silicose o nome. Então, ele foi proibido. Apesar de ser conhecido como jato de areia hoje em dia, o material que se usa não é mais a areia. A gente pode usar granalha de aço, óxido de alumínio... granalha de aço, temos escória de cobre e óxido de alumínio, isso mesmo. Só que para usar... que usa o laser também, né, para gravar esses desenhos aí, porque ele é um vidro novo, eu tava pesquisando esses dias, e é bem interessante porque eles usam laser, né, para gravar isso daí. Esse processo de gravação é novo, porém o vidro ele não é tão novo, Danilo. Esse vidro já é bem antigo mesmo. Esse não, processo eu sei. É só porque, como você tá falando aí do jateado que foi proibido, né, aí eu achei que seria legal falar do laser também. Não, mas foi proibido só a utilização da areia, o jato continua. Só mudou o material, o abrasivo. E para usar esse novo material aí, a gente precisa de salas especiais, porque como ele é um material reutilizável, a gente tem que reaproveitar ele. Sim, Esse seria o processo mecânico, que é gravado por força mesmo, uma força mecânica. Já o processo de gravação por químico, a gente tem um vidro acidado, que a gente isola a área que a gente não quer gravar, no caso, e passa o produto químico, no caso o ácido. Esse ácido vai corroer e vai dar esse aspecto fosco no vidro. Esse vidro ele é utilizado para fazer tipo portas de escritórios, que você consegue gravar uma logomarca da sua empresa, fazer um desenho, uma divisória como essa aí da primeira imagem. Dá para fazer diversas coisas. Pode passar, por favor. Agora é com o meu amigo Glauber aí. Então, o vidro serigrafado seria um vidro que recebe desenhos e cores por meio de tela silkscreen e são fixados em altíssimas temperaturas. Sim, eles são muito usados em fachadas, coberturas, e um dos diferenciais dele seria que ele é resistente a riscos e a manchas de gorduras. E já o vidro esmaltado seria o vidro que recebe uma camada de tinta cerâmica sobre o vidro plano. E
em seguida ele é levado ao forno têmpera, né, de modo que a tinta se funde ao vidro. Ele é muito usado em revestimento, móveis, e um dos diferenciais dele seria o controle de transmissão de calor. Pode passar aí lá. Aí vou falar agora sobre as vantagens do vidro. Aí são algumas vantagens. Uma das vantagens é a economia de energia, por ele facilita a entrada, né, de iluminação natural. A outra vantagem é a múltipla texturas e cores. O que seria isso? Ele dá grandes possibilidades para você criar peças únicas no seu imóvel, entendeu? E extremamente versátil em aplicações. Então, pode ser usado de várias formas, entendeu? Tipo janelas, em portas, prateleiras, divisões. Material sustentável, o que seria isso? Ele não tem perda, tipo, ele se quebra, você pode reaproveitar. Ele também não polui o ambiente, ele é 100% reciclável. Impermeável e resistente. Por ele ser impermeável, você pode usar em aplicações internas, externas, e ele também é resistente ao impacto. Passa aí as desvantagens. Agora eu vou falar um pouco das desvantagens. Algumas desvantagens, uma delas seria, por exemplo, a falta de privacidade. Por você usar um vidro muito transparente, ele vai deixar a resistência muito exposta. Desempenho térmico. O vidro deixa o ambiente muito quente. Então, projetos que usam fachadas ia ter que evitar a incidência de sol maior parte do dia. Limpeza frequente. O vidro suja com muito fácil, então ia ter que ter uma limpeza diária, entendeu? E maior dificuldade de manipulação do alimento. O vidro ser peças grandes, frágeis e ter um peso relativamente alto, para você manipular e transportar ia ter mais dificuldade. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre a aplicação de vidros no DF que nós escolhemos, que foi o Santuário do Menino Jesus, que fica aqui em Braslândia. Como podemos ver na primeira imagem, ele possui muita utilização do vidro, né? Temos muitas janelas. Que mais que eu gosto? Uma curiosidade sobre essa igreja é que ano passado, se eu não me engano, teve um menino que ele quebrou 70 desses vidrais. Eu acho que ainda dá para ver na imagem que ainda está faltando alguns vidrais na parte inferior, né? Embaixo da igreja. Quem foi o FPP? Também queria saber. Nossa. Essas aqui são imagens de dentro, né? Nós podemos ver que dentro da igreja, bem no centro não, no foco da igreja, onde que fica o padre, nós temos outra utilização de vidro, que é o vidro impresso, né? Que tem umas figuras gravadas de alguns santos ao redor de Cristo. Não é só porque eu moro aqui, mas eu acho essa igreja muito linda e ela era considerada ou é considerada a segunda maior do país. Então, se alguém tiver uma curiosidade, é bem legal as missas lá também. É bem interessante. Aonde é que fica? Fica em Braslândia. É longe um pouquinho. Bom, o fornecedor que nós escolhemos foi a Estrutural Vidros, situado na Estrutural. Ela está no mercado desde 1990, ou seja, já tem bastante tempo, né? Ela tem diversos certificados seus, né? De sustentabilidade, apesar do vidro ser sustentável, né? Nessa fábrica, eles produzem diversos produtos, como
fechada, portas, janelas e várias outras coisas. E essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e adquirido conhecimento. Laura, Oi. eu só quero adicionar mais uma curiosidade para o pessoal aqui, se você me permitir. Claro. Fica à vontade. Então, pessoal, o vidro, como assim qualquer outro material para construção civil, tem que ser usado com muita sabedoria. A gente tem que saber o que está fazendo. Senão pode causar transtornos muito grandes mesmo. Alguém aí já ouviu falar do edifício St. George Street, em Londres? Eu já. Diga. Conhece a história dele? Prossiga. Eu conheço, mas eu quero que você fale. Então, vou compartilhar com o pessoal que é uma história antiga, mas é sempre bom relembrar. Um arquiteto, né, fez um projeto e decidiu fazer um edifício, e uma das faces desse edifício tinha um formato côncavo. E ele resolveu revestir essa face com vidro espelhado. E o que aconteceu? Certo dia, o empresário foi lá, estacionou o seu belíssimo Jaguar, né, próximo ao ponto de conversão dos raios solares. E o carro dele simplesmente começou a derreter. As partes plásticas começaram a deformar, o carro começou a derreter. É uma história bem antiga, mas acho que muita gente conhece. O repórter foi lá, conseguiu fritar até um ovo na calçada e causou um transtorno enorme. Né? Se vocês quiserem pesquisar depois, esse edifício foi apelidado por edifício Walk Talk. É só jogar isso aí no Google, que é uma história bem interessante para quem quiser. Só queria deixar essa curiosidade para o pessoal aí, professor. E agora eu vou passar a palavra para o senhor. Tá. Não, bacana aí a apresentação. A estrutura da apresentação foi muito boa, a sequência. Ficou bem bacana a sequência aí. Os passos, acho que abrangeu bastante coisa. O exemplo aí de Brasília aí, interessante, gostei também. Não conhecia a igreja aí. Fiquei curioso de conhecer lá. Falou bastante das normas, é o que a gente tem que estar atento aí, gente. Então, para cada tipo de vidro, o pessoal aí apresentou a norma respectiva daquele vidro. Isso aí a gente, nós seremos os responsáveis por a má utilização de qualquer que seja insumo ou serviço na obra. Então, a gente estar atento às normas é muito importante. Tá? Bacana. Aí vocês me mandam então o material por e-mail e o questionário, tá bom? Professor, Sim. eu já mandei, só que como a gente ia apresentar semana passada, eu mandei semana passada. Aí pode ser que esteja aí embaixo. O senhor quer que mande novamente? Não, precisa não. Se você já mandou, tá lá. Tá? Tá tranquilo. Então o próximo grupo aí, vamos ver quem que é aqui. Peraí. É dos materiais plásticos, né? Quem que se apresenta aí o grupo aí? Qual que é o número do grupo? Professor, agora o materiais plásticos? Materiais plásticos, são dois grupos aí. O primeiro é o 8 e o 10, o 5 e o 8. Tá no meu grupo. Oi? Então, Tá no meu grupo, primeiro 5. então pode ir. Se habilite aí, pode começar aí. Ok, só um minuto. Tudo bem aí, pessoal? Agora que grupo mesmo, professor? Agora materiais plásticos, né? O grupo 5 aí. Aconteceu alguma coisa aí, pessoal? Quem tá com...
tá colocando aqui, só um momento. Ok, beleza. Vamos aguardar. Professor? Oi, Cláudio, pode falar. É bem rápido enquanto eu arrumei. O que você pode perguntar no essa semana, né? No blog. As perguntas não postei não. Ah, não. Beleza, então. Obrigado. Foi? Ainda não. Apareceu aí? Ainda? Sim, apareceu. Sim. Foi. Ah. Não vai em modo na tela toda. Thalia, coloca em tela cheia. Pessoal, vai monitorando a gente aí quanto ao tempo de vocês. Se está acontecendo alguma coisa. Tá com alguma dificuldade aí? O que aconteceu? Tá dando pra ficar de boa, tranquilo? Tá ok aqui, estamos ouvindo. Boa noite, eu sou o Juan. O meu grupo vai falar sobre materiais plásticos. O plástico, que vem do grego plastico, que significa feito para moldagem. É um material sintético que foi desenvolvido no início do século XX e foi considerado a partir de 1920. O plástico artificial surgiu com a contribuição de vários inventores. Daria ter como passar mais perguntas? O plástico artificial surgiu com a contribuição de vários inventores. Cada um deles obteve um pequeno avanço. Em 1839, um americano chamado Salles criou o processo de vulcanização da borracha e transformava o material natural em um produto mais resistente às mudanças de temperatura. Décadas depois, em 1870, o americano John Wesley produziu uma celulose a partir da celulose das plantas. O material era usado para substituir o marfim na produção de bolas de bilhar. Mas a verdadeira revolução surgiu em 1907, quando um químico belga, naturalizado americano, Léo, criou o primeiro plástico totalmente sintético e comercialmente viável. Bom, o plástico vem das resinas derivadas do petróleo e pertence ao grupo dos polímeros. Bom, o plástico é
presente em cada aspecto da construção civil. Telhas, janelas, revestimento, piso, sistema de hidráulica, caixa d'água. E além da parte estrutural, é nítida a contribuição do plástico para os designs de móveis e objetos. Não é à toa que o material conquistou esse setor da indústria. O plástico tem propriedades muito vantajosas para cada tipo de utilização. Ele é anticorrosivo, os plásticos são ideais para aplicações como encaixes, hibridações de janelas e tubulações, com longa durabilidade e alta resistência. Suas propriedades anticorrosivas proporcionam uma vida útil que pode chegar a mais de 100 anos para tubos e 50 anos para cabos subterrâneos e exteriores. Possui ótimas propriedades de isolamento térmico e acústico, por isso ajuda a economizar energia e diminuir a poluição sonora. E como os plásticos são muito leves, facilita muito o transporte, o armazenamento e o manuseamento. Graças ao seu baixo peso e versatilidade, o plástico é um material de fácil instalação, operação e manutenção. Um bom exemplo dessas características são os tubos flexíveis, que são capazes de acompanhar a topografia de um terreno. O plástico é um material fácil de limpeza e tem a vantagem de ser impermeável, portanto é ideal para superfícies domésticas e outros parais, onde os pisos devem permanecer limpos e garantir a higiene, com fácil manutenção. Como eu falei, ele é impermeável, evita a infiltração em obras de infraestrutura ambientais, como as geomembranas, que protegem o solo de contaminações. Além disso, permite soluções para transporte e armazenamento de água, como tubulações e cisternas. Por serem mais resistentes e duráveis, os produtos plásticos, quando comparados a materiais tradicionais, não enferrujam e resultam em ganho de produtividade na obra, pois demandam menos manutenção na fase de operação. E para o meio ambiente, a leveza dos materiais melhora a logística, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, sua elevada durabilidade, a possibilidade de reuso e a facilidade de reciclagem evitam a extração de novas matérias-primas e a geração de resíduos. Produtos já coloridos e tubulações com emenda por juntas elásticas ou perfusão, por exemplo, ajuda a reduzir a necessidade de uso de tintas e colas e, consequentemente, economiza recursos. Mas o plástico não agride o meio ambiente? Eu vou ajudar a responder essa aí, Danilo. Realmente o plástico ele não se deteriora no meio ambiente. Na verdade, ele demora muitos anos para se deteriorar. Agora, o plástico aplicado, ele não agride o ambiente. O que agride é ele jogado fora, né? Então, essa é uma coisa que nós não vamos fugir do plástico. A agressão dele está na má utilização. Na aplicação correta, ele não agride, não. Se você botar um tubo... Mas assim, sem ser nesse quesito, assim, no sentido da fabricação, professor. Não, na fabricação também não. Na verdade, assim, o que agride é a extração do petróleo, que é um material fóssil que vai acabar um dia. Nesse ponto, sim. Isso sim. Mas a fábrica lá, não. As fábricas hoje são muito modernas, né? Então... sim. Tá. Então pode dar sequência aí, desculpa interromper aí, só coloca o slide bem próximo da fala, só para orientar vocês. Aquilo que a gente está falando, a gente tem que estar mostrando. Pode seguir aí. Boa noite, eu sou o Pedro, dá para escutar direito aí? Estamos escutando. Boa noite. Estamos escutando, Pedro, pode dar sequência. Pode falar. Eu vou falar um pouco sobre a classificação dos plásticos, mas antes eu vou falar algumas particularidades gerais de todos eles. O plástico
ele tem algumas propriedades em comum, como a boa resistência química, a alta resistência mecânica, a versatilidade na forma e no tamanho. Além, é claro, da versatilidade de você poder utilizar o plástico nas mais diversas temperaturas. O nosso amigo perguntou sobre o desgaste ambiental. Na verdade, o plástico ele tem uma vantagem que ele é reutilizável, né? Reutilizável e reciclável. Diferente de outros materiais na construção civil, que depois que você faz o uso dele, você tem que descartar e isso acaba agredindo mais o meio ambiente. Pode passar para mim, Thalita, por favor? Vou falar um pouco dos plásticos termofixos. Bom, os plásticos termofixos, como a gente vai ver, eles são diferentes dos termoplásticos, pois eles não são recicláveis e porque eles têm uma propriedade que, com o aumento da temperatura, eles entram em decomposição antes da fusão. E depois de solidificados pelo calor, eles não amolecem mais, daí vem o nome termofixo. Um exemplo que a gente tem de um plástico termofixo que a gente usa no dia a dia é o cabo da frigideira, que ele é usado justamente porque ele não conduz calor. Pode passar a fazer, por favor? Esses são os termoplásticos. Eles são de fácil moldagem, eles apresentam alta viscosidade e quando sujeitos ao calor, eles se deformam facilmente, por isso eles são facilmente moldáveis. Eles são altamente recicláveis e eles podem passar por esse processo mais de uma vez. É claro que cada vez que eles passam por esse processo, eles perdem um pouco de propriedade, mas isso já avisa no meio ambiente, porque podem ser reutilizados várias e várias vezes. Eles endurecem na temperatura ambiente, então eles são fundidos e quando estão em temperatura ambiente, eles voltam à sua forma original. E eles são usados em alguns objetos que a gente vê no nosso dia a dia, como displays, chaveiros e expositores de produtos aqui no supermercado. Pode passar a Thalita, por favor? Esses são os elastômeros. Eles são bastante versáteis e resistentes. E eles também são bastante utilizados na indústria, justamente por eles terem um custo-benefício ótimo. Eles têm baixo custo e eles substituem materiais como borracha, um plástico mais rígido e até metais. É um produto reciclável também e possui propriedades isolantes. Então, quando você trabalha com ele, ele produz menos ruído. Tem alta flexibilidade e ele é semelhante a uma borracha, só que mais resistente. E eles podem também ser termofixos ou termoplásticos. Pode passar, Thalita. Agora, bom dia, boa noite. Eu sou Pedro de Oliveira. Agora eu vou falar um pouco sobre os plásticos mais usados na construção civil. Estamos escutando tranquilo? Ô Pedro, só aí quem está operando o slide aí, tá aparecendo aí um íconezinho branco transversal, clica aí nele, ocultar, no meio do slide embaixo. Isso. Pode voltar. Agora eu vou falar sobre os plásticos mais usados na construção civil. Eu acho que um dos mais famosos que a gente pode ver é o PVC, que é o policloreto de vanila, um dos materiais mais usados na construção civil. Tem sua propriedade leve, resistente à corrosão, porém não pode ser submetido a alturas maiores que 60 graus. Portanto, não deve ser utilizado em tubulação de água quente. A gente percebe muita utilização dele em forros e tubos. E também tem um que as pessoas muito confundem, que é o CPVC. Basicamente é um PVC que recebeu um maior teor de cloro, com a finalidade de melhorar sua resistência térmica, caracterizando-se por um material bem leve, resistente a ácidos e baixa condutividade térmica e baixa dilatação. Ele resiste até 80 graus Celsius. É comum se achar em tubulações de águas. E também tem um policarbonato. Ele é um poliéster linear retirado da reação entre o bisfenol e o gás fosgeno. Material translúcido, facilmente moldável, por isso podemos encontrar diversas espessuras e formas. É resistente à abrasão e pouco inflamável. E por isso, mas o problema dele é que ele é um material um pouco
polietileno. Ele pertence ao grupo dos polímeros polietílenos, materiais que derivam em função da temperatura e da condição de pressão. É um material de baixo custo, fácil de manuseio. Entretanto, ele não resiste tanto à oxidação de ácidos e assim não pode ser exposto à luz do sol. E é usado muito na proteção de pisos, isolamento de ruídos, redes e ramais de distribuição de água e gás. Pode passar o slide. Agora tem o polietileno reticulado, que é a diferença entre ele e o polietileno é que ele foi passado por um processo submetido à pressão de reticulação, que é a eliminação do hidrogênio para que seja preenchido apenas por carbono. Com isso, seu interior acaba sendo liso e tem flexibilidade, a baixa condutividade térmica. O também chamado de APX, é uma das alternativas encontradas no mercado brasileiro para a instalação de águas quentes e frias. O polipropileno, também conhecido como PP, é dividido em 3 tipos principais: o homopolimetro, o copolimetro, o copolimetro Handel, PPR. Ele é produzido a partir da polimerização da adição de fluoroprina. Ele se caracteriza muito pelo baixo preço, uma condutividade térmica facilmente moldada por injeção, já que ele é uma resina plástica. É usado na produção de formas plásticas, dele e distanciadores. E eu acho que um dos mais importantes também que a gente pode destacar é o polietileno expandido. É muito comum a gente ver esse material no nosso dia a dia, pois aqui no Brasil ele é muito conhecido como o famoso isopor. Ele é um plástico de celular rígido, resultado da polimerização do etileno em água. Ele é facilmente moldável quando submetido a calor, bastante utilizado por ser leve e servir como isolamento térmico de custo baixo. É bastante retração e não pode ser exposto ao sol. É mais utilizado em lajes e junção de dilatações, isolamento térmico de telhados. Ele usa também naquele concreto mais leve, né, para ser como agregado, né, o concreto leve. Também e também temos falado do PAD, que é um polietileno de alta densidade. O polietileno de alta densidade é um polimério termoplástico, produzido a partir do fenômeno de monoetileno. Ele é bem resistente e durável, bem flexível, capaz de suportar grandes pressões. É utilizado muito em conexões tubos. Pode passar o slide. E agora vamos para os últimos 3. O fiberglass é uma expressão de fibra de vidro, pois ele se trata literalmente do composto do material. Ele é obtido da resina do poliéster com o vidro. Possui inúmeras vantagens. Além do transporte de baixo custo e peso através de um peso bem leve, tem as suas aplicações conhecidas como piso de box e reforço de conexão. E o acrílico é considerado um dos plásticos mais modernos e de maior qualidade. Hoje no mercado ele é incolor e rígido. Também pode ser chamado de vidro acrílico, apesar de que sua chapa não estilhaça quando há sua ruptura. E por último, silicone. Alta resistência a intempéries, classificado em 2 grupos: aditivo, estrutural e hidrofugantes. Oi, alguém tá me escutando? Agora sim. Estamos. Sim. Ai, gente, desculpa, é porque... Então tá, meu nome é Thalia e agora eu vou contar um pouquinho pra vocês da obra que a gente visitou, que a gente escolheu porque tinha plásticos e tudo mais. Então, a gente foi no sistema de esgotamento sanitário da bacia F e F1 do setor habitacional Sol Nascente. Então, para quem não conhece, o Sol Nascente ele fica na Ceilândia e ele começou como uma invasão. Então, assim, é lógico que a cidade foi construída sem muita estrutura e de começo, né, no início, não tinha o saneamento básico. Então,
mais de 50 mil pessoas, né, que é uma das classificações para você começar a ter o saneamento básico, a regularização, o governo começou a fazer o saneamento básico. Então, essa obra que a gente visitou, ela é no finalzinho do Sol Nascente, ela é principalmente de esgotamento, né? E aí tá a plaquinha. Todas essas fotos foi a gente que tirou lá, essa plaquinha aí, com o nome da empresa e tudo mais. Eu vou passar um pouquinho para frente e vou falando. Então, esse daí é o armazenamento dos tubos que a gente encontrou lá. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem uma maneira correta, né, de você armazenar isso. Então, ele deve ser feito em área nivelada. É necessário haver algo embaixo para que os tubos não tenham contato, né, direto com o solo. O local deve ser coberto, porque existem plásticos que eles não podem ficar horas em contato com o sol. Então, é preciso que você tenha sombra. E aí as pilhas devem ter no máximo 1,5 metros de altura, né? Vou passar aqui. Então, isso daí eram alguns materiais que a gente encontrou lá no estoque dele. E o primeiro são tubos PAD, que é polietileno de alta densidade, né? Gente, deixa eu ver aqui. Essa mangueira, ela é leve, tem uma alta flexibilidade, ela tem resistência à abrasão, então ela é bem, né? E impacto à corrosão. Como essa obra ela estava trazendo esgoto e tudo mais, ela precisa ter essa alta resistência para não acontecer de ter que ter manutenção sempre ou, né, de dar errado alguma coisa. E esses de baixo são os cotovelos e os joelhos. Eles são usados para curvas ou para mudar a direção, né, da tubulação, e eles são chamados também de tubos de conexão de PVC. Eles são voltados para as instalações de áreas externas que estejam suscetíveis ao impacto, temperatura de despejos de líquidos, quentes e frios também, e ele é soldável. Do outro lado, esse lajadinho, como vocês podem ver, é o selim coletor de esgoto. O selim, ele tem as travas de 90 graus e são muito resistentes ao transporte dos dejetos, né, que vai passar por aí. E é isso. Aí é uma foto de onde seria o tanque, né, que seria despejado para o tratamento. E é isso. Nosso trabalho, só isso, não foi isso. Alguém tem uma dúvida? Muito boa aí a apresentação também, gostei do exemplo da obra aí, saiu do lugar comum, porque normalmente o pessoal mostra os prédios e tal, foi num sistema de saneamento e mostrou a aplicação também em construção civil, né? Nosso curso é muito focado para edificações e vocês demonstraram uma obra de saneamento, gostei bastante aí. Tá aí material, bibliografia, pode falar. Inclusive, a gente tem mais algumas fotos, a gente também acompanhou a concretagem dessa obra de saneamento. Eles foram elogiados por causa que, se vocês puderem observar a imagem, né, o concreto ficou muito liso, ficou muito bem trabalhado. E eles foram muito bem elogiados por causa disso, da concretagem também. Porque ele explicou, né, que como são materiais corrosivos, tem que ser bem feito, tem que ser bem preparado para não ter oxidação, não ter problemas e tudo mais. E a gente ia acompanhar essa obra, só que como teve o corona, então a gente só foi uma vez mesmo. E é isso. Muito bom, gostei da apresentação também aí. E da participação do Danilo também, Danilo. Participa aí. Bom. Tranquilo, professor. Estamos aí para isso. Bom, pessoal, a gente tem que o próximo grupo aí para apresentar.
Quem que vai ser aí? Tá pronto o próximo grupo aí já? Ah, pessoal, desculpa aí. Na verdade, o grupo que ia apresentar seria materiais metálicos. O colega parece que foi diagnosticado aí. O grupo já tinha um colega trancou, ficou só com 2 pessoas. Eles vão apresentar na próxima semana, tá? Porque ele parece que deu positivo lá do corona com ele, ele não está se sentindo bem e pediu para apresentar, adiar aí uns dias para ele poder dar conta de apresentar. O trabalho estava pronto, mas ele não ia conseguir apresentar hoje. Então, o outro grupo do plástico está presente aí? Que apresentou agora foi o grupo 5, não é isso? Sim, isso. Então, o outro grupo do materiais plásticos é o grupo 8, tá aí? André Leonardo, Josias. Estão pronto não? Ué, aconteceu um boicote aí hoje aí, ó. Bom, pessoal, então assim, se alguém tiver, eu vou pedir os 2 grupos que um já me mandou, né? Me manda o material e a apresentação, o material de pesquisa, mais a apresentação e também me mande o questionário. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui à disposição de vocês. Repetindo aí a questão da prova, nós vamos fazer ela no dia 2, é sobre o seminário, então a gente vai... Todo mundo vai ter que entender de tudo. Eu vou postar todos esses materiais lá para a gente poder realizar a nossa prova, tá? Vou ficar aqui à disposição de vocês. Se alguém tiver dúvida, beleza? Oi. Pois não. Antes vai ter algum resumo de tudo ou é... Como vai funcionar? Não entendi direito. Eu vou fazer um compilado do material de todo mundo, tá? E a prova vai ser em cima dos seminários, o que foi falado. Eu vou fazer esse compilado e vou entregar. E vou postando os materiais a partir de amanhã, já vou postando o material de cada um. Já fica por conta de vocês já estudando, mas eu vou fazer um compilado de tudo isso aí. Tá? E professor, é o grupo do seu Josias que ia apresentar agora? Eu serei o segundo grupo do plástico, né? Eu vou ver aqui com ele o que houve. Vou ver se ele apresenta. Ele nem tá na... E professor? Oi. Ele nem ele, nem o André não estão aí. Mas... Pois é, às vezes acontece alguma coisa. Não, mas não perde problema. Você apresenta na semana que vem, isso aí não vai ter problema, não. Tá. Professor, mas só vai disponibilizar os trabalhos no blog, não é isso? Isso. Eu vou disponibilizar lá no blog o trabalho de todo mundo. Tá? Já vou começar a disponibilizar a partir de amanhã para quem quiser já ir se antecipando ao estudo. Tá? E professor, a prova que a gente vai fazer é nos modos daquela da argamassa que a gente fez? Essa vai ser o assunto vai ter mais... A da argamassa não teve cálculo, né? E essa não tem, são perguntas e respostas, mas na verdade tem muito conteúdo porque são vários assuntos, né? Sim. Então o conteúdo é Mas mais... ele não vai cair nada do concreto, não? Eu devo dar uma questão só do concreto. Pra gente fazer o traço e tal, né? Daquele jeitinho, né? Nós não cobramos ele, né? Nós vamos passar uma questão do concreto para fazer. A prova vai ser um pouco longa aí, tá? Tá certo. Bom, pessoal, quem quiser tá dispensado aí então aí, tá? Mas eu vou continuar à disposição aqui. Professor, boa noite, professor, até mais. Boa noite. Professor. Pois não, Gui. Professor. Pode falar. O questionário da turma que apresentou o trabalho na aula passada não chegou não? Não teve não?
Não, eles me entregaram, eu é que não postei. Eu vou resumir tudo, eu vou fazer um compilado dos questionários para eu vou fazer isso e postar lá para vocês. Então, Professor, eu queria falar com o senhor sobre a minha nota, que está incorreta, está faltando uma nota minha lá na planilha que o senhor enviou. Quem que tá falando aí que eu não consegui identificar? Maicon Brito. Michael, deixa eu ver aqui. Michael Brito. Tá faltando a nota do concreto, né? Sim, eu fiz com o Charles, o Matheus e o Guilherme. Seu nome tá lá? Tá sim. Charles, Matheus e Guilherme. Pera aí, deixa eu olhar aqui. professor, Sim. quais os grupos da semana que vem, por favor? Bom, vamos ver o assunto primeiro aqui. Um vai ser o grupo 8, né? Que é de plásticos. E depois... semana que vem. Hoje é dia 4. Seria materiais plásticos, um grupo de plástico, um grupo de materiais metálicos. Aí vai ficar faltando impermeabilização e materiais alternativos. Ah, entendi. Não, é porque o meu é materiais metálicos também, só que não é o grupo do Josias, é o outro. É o outro grupo? Então apresenta na próxima semana. Ah, tá. Não, era só essa dúvida que eu tinha mesmo. Tudo bem, então, obrigado. Tava pronto para hoje aí, não? Não, é porque eu estava meio na dúvida de ser hoje e ser semana que vem, mas aí a gente prepara melhor para semana que vem, então. Tá ok, então, beleza. Tá bom? Obrigado. Ô, Maicon, você Eu fez... gostaria de perguntar um negócio. O que seria esse questionário da aula de concreto? Questionário da aula de concreto, do dia 16 de É que 4. eu vi. Mas certamente é um É um questionário. online que o senhor passou? Deve ser. Que agora de cabeça eu É vou ter porque eu fiz e a minha nota, naquele resumo que o senhor fez das notas, não está constando. Qual que é o seu nome? Ah? Quem tá falando aí que eu não tô identificando? É a Júlia. Ô, Júlia, peraí, deixa eu olhar. Deixa eu arrumar o do Michael aqui primeiro, aí eu já falo contigo aí. Ô, Michael, você fez com quem mesmo? Perdão. Eu quase certeza que eu fiz ele. Só tem uma atividade que eu não faço. Júlia, só um minutinho, deixa eu terminar com o Michael, que aí eu converso contigo aí. Ô, Michael. Ok, tudo bem. Michael, você fez o trabalho com quem? Com Charles, Matheus dos Reis e Guilherme Ramos. Charles. E Guilherme Ramos. Achei aqui, Michael. Vou substituir lá, tá? Já tô trocando lá. Obrigado. Ô, Júlia, vamos aí contigo aí. Júlia? Você falou que fez o trabalho. É o questionário do concreto que o senhor está falando. Esse traço do concreto, Não, o traço. traço do concreto mais para dialógico eu não fiz mesmo não, tá correto. Mas essa questão do questionário eu tenho quase certeza que eu fiz. Quase certeza não, eu tenho certeza. Vamos ver se eu acho aqui, Júlia. Peraí. Esse vou ter que ver qual que foi primeiro, né? Só um minutinho, deixa eu achar ele aqui.
Júlia, eu vou ter que olhar com calma aqui que eu não tô achando o seu exercício, sua entrega aqui. Deixa eu olhar aqui na pasta aqui. Júlia, tá aí ainda, Júlia? Bom, Tô sim. vamos olhar Tô aqui. sim, senhor. Vamos olhar aqui no individual. No resumo. Esse aí eu fiz sim. Os online eu fiz. Aqueles que eram pra fazer em casa, aqueles que da argamassa era pra fazer, eu não fiz nenhum não. Tá correto, só esse aí. Pois é, mas eu acho ele aqui, peraí. Vamos passando aqui, que vamos achar. Individual. Matheus. André. Charles Reis. Josias. Dorival. Rafael. Danilo. Dálida. Emerson. Francisco. Laura. Rafael. João Vitor. Thiago Mendes. Luiz Paulo. Amanda. Cassiânia. Cassiânia mandou 2. Thalia. Matheus. João Pedro. Michael. Leonardo. Markson. Chayane. Clóvis. Milena. Lucas. Larissa. Pedro. Yuri. João Vitor. Thalia. Ô Júlia, assim, você acompanhou aí minha tela? Não passou você aqui. Mas eu fiz, eu dei até a foto da tela do computador. Não, tá, me manda aí a foto aí, porque aqui ele tá gravado no próprio formulário, eu nem consigo mexer aqui. No Google Form igual. Como é? Ele fica gravado, todos os envios fica gravado no Google Forms lá, né? Eu não tenho como nem alterar. Não acho. Eu não tenho, mas eu tenho. Agora eu tenho 100% de certeza que eu fiz e mandei. Apertei enviar. A minha internet está funcionando. Mas Certeza. eu não tô te... Ô Júlia, assim, mas por que você tem certeza que mandou? Que eu mandei. Pois é, mas ele estaria aqui. Apareceu, depois que ele te via, aparece a imagem, a mensagem enviada. Não é do outro não, esse aqui é do dia 16. Ó, você está acompanhando a minha tela aí? Estou acompanhando. Então vou passar um por um aqui para você ver. Ó, primeiro, aqui tá por ordem de entrega aqui, ó. Tem 37 entregas.
Na verdade, tem 2 colegas que mandou 2 vezes o mesmo relatório. André, Charles, Josias, Lorival, Rafael, Danilo, Dálida, o Emerson, Francisco de Oliveira, Laura Beatriz, Rafael, João Vitor, Tiago Mendes, Luiz Paulo, Amanda, Elceânia, Michael, Leonardo, Markson, Chay, Clóvis, Milena, Lucas, Larissa, Pedro Henrique, Yuri, João Vitor, Thalia, aí, tá? Realmente não tá aqui, Júlio. Esse questionário não é aquele que tinha uma pergunta sobre argamassa? Esse aqui, as perguntas, ó, é do final da aula, né? Ó, as perguntas estão aqui, ó. Sim, que o senhor passou o link e a gente foi direto pra lá. Isso. Então, mas eu fiz mais de um, né? Ó. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Não, você não me mandou, né, Júlia? Você não mandou. Não tá aqui. Você tem um certeza que eu mandei. Ó, uma coisa que eu não mandei foi o quantitativo de argamassa e o outro da fadiola. Esse aí eu não mandei mesmo, não. Agora, esse do questionário lá eu mandei. Então, deixa eu te explicar como funciona esse aqui, Júlia. Nós não vamos ter problema não, tá? Mas só para você entender aqui, ó. Tudo que é mandado dentro do horário que eu coloquei lá, ele tá marcado aqui. Ó, ele ainda tá aceitando respostas aqui, ó. Eu nem fechei. Então, tudo que foi mandado tá aqui. Eu não tenho nem acesso, eu não consigo excluir nenhum desses aqui. Estão todos aqui. Ah, eu entendo, porque eu não tenho como alterar o tanto de pessoas que enviou. Não tem como. Se fosse no meu e-mail, eu podia ter perdido, poderia ter deletado sem querer, mas aqui eu não tenho. Eu tenho certeza que todo mundo tem os e-mails das pessoas, o nome, tem tudo aqui. Eu vou te mandar o link aí, tu responde aí agora então aí, tá? Responder agora? É, pra me corrigir lá, porque não tem esse aqui. Esse aqui não. Eu não tô entendendo muito bem, ó, a gente tava travando. Não, porque então desliga o seu microfone aí. Tá me ouvindo? Júlia? Sim. Então, eu vou copiar o link aqui, eu vou te mandar de novo aí no chat. Você entra e responde aí, pra mim ter o registro que você respondeu aqui. Tá certo? Ok, tudo bem. Eu vou mandar no chat aí agora, tá?